Arbitragem polêmica da CBF escolhida para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. A gente vai trazer aqui também que o Corinthians não paga ninguém e quer mais um jogador do Flamengo. Além disso, tudo que está acontecendo envolvendo o Hugo Souza, né, também Mateuzinho, situação aí de Gabigol, né, que vive um momento melhor no Flamengo. A gente tem tudo para trazer aqui para vocês, porque eles querem, mas eles não pagam. A gente vai falar sobre questão aí de Felipe Luiz, a herança do Tite que ele quer tirar e ainda por cima também, né, a meta que incomoda aí o Flamengo. Tudo isso você acompanha aqui agora. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flabet. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Flabet. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet da Nação. E você não vai mais querer ficar fazendo bet nas concorrentes, né? Vai ficar dando dinheiro para os outros clubes que são patrocinados por elas. Vem para a Flabet, que aqui você ajuda o Flamengo, lembrando de jogar com responsabilidade e que é para maiores de 18 anos. Então aproveite e faça o seu cadastro agora na Bet da Nação, a Bet 100% rubro-negra. Você não pode ficar dando dinheiro para os outros. Não faça isso. Dinheiro pro Flamengo. Se perder, perde pro Flamengo, pô. Nada melhor, né? Aproveite o bônus de até R$600 no primeiro depósito. Ativa o bônus antes de fazer o depósito. E também lembrando aí que é muito importante, né, você fazer o rollover, cumprir o rollover. Fica de olho nas regras do rollover aí. Tem que diariamente aproveitar e apostar ali o seu bônus. Ontem não bateu a minha dica porque o Uruguai é inacreditável. O Uruguai perdeu pro Peru, que era o lanterna, e o Peru passou o Chile, que era o lanterna e perdeu pro Brasil, e o Uruguai, com a Arrascaeta e Varela em campo, De La Cruz no banco, o Uruguai perdeu, cara. E o Brasil, a rodada foi boa pro Brasil, hein? Mesmo essa seleção mequetrefe, ganhou um joguinho contra o Chile e se aproximou dos líderes, está em quarto lugar, porque a rodada foi péssima para o restante e ótima para a seleção mequetrefe da CBF. Mas vamos lá. A CBF, né, e eu vou agradecer só os nossos patrocinadores aqui, a Sunset Controle de Pragas. Cuidado aí, coronel, fica andando com carro aí, né, sem piloto, tá maluco aí, cuidado com esses carros aí, negócio de robô. Ontem lançaram um robô da Tesla aí, pelo amor de Deus, isso aí vai dar M, hein? Esse negócio de muito robô, me lembra Exterminador do Futuro, tá maluco, né, cara? Cuidado com esses carros automáticos aí. Então, a Sunset Controle de Pragas, agradecer a Sonora Acústica, também a Mais Cabelo, a Mileses Esporte, tem a clínica de futebol do Atisson para sua filha ou seu filho aí aprenderem futebol com o seu ídolo, Atisson, o ídolo do Felipe Luiz, que a gente vai falar muito aqui do Felipe Luiz. Então, eu convido você a acompanhar nossos patrocinadores aí no comentário fixado, também nosso portal paparazzo.rubro-negro.com.br, coloque na página inicial do seu navegador. A CBF escolheu aí, né, o Anderson Daronco e o Rafael Claus para apitarem os jogos do Flamengo, jogos importantes, né? Brasileirão, o Flamengo precisa vencer o Fluminense, porque ainda tem Palmeiras e Botafogo, ainda podem perder pontos, mas o Flamengo tá naquele limite, né? Tá no ponto de corte para o que o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode ganhar ainda esse ano no Brasileirão, tá? Se o Flamengo perde, dificilmente, né, nesse momento agora, né, mais pra frente, quando tiver cabeça a cabeça ali brigando, pode ser que perde um jogo, recupera no outro, mas nesse momento, pela distância que tá, o Flamengo, né, eu vi o Matheus Bach falando, agradecendo a torcida que sempre esteve do lado, agradecer aí o trabalho deles, mas infelizmente deixaram aí o Flamengo, né, pode ser que um dia o Matheus volte pro Flamengo, sei lá, nunca diga nunca, mas o trabalho foi muito ruim com o elenco que a gente tem, mas deixaram o Flamengo numa situação muito ruim no Brasileiro. O Flamengo hoje, se perde um jogo no Brasileiro e os outros ganham, fica quase que impossível alcançar. Então o Flamengo precisa vencer o Fluminense, né? Tá chegando o dia aí, daqui a 4 dias, Flamengo e Fluminense.
e o Flamengo precisa da vitória diante do Fluminense. É o ponto de corte, né? Então eles colocaram o Rafael Claus para apitar esse jogo. Só falta saber aí quem vai ser o VAR, quem vai ser auxiliar, porque eu vou falar para vocês, Rafael Claus, é fato que Fla-Flu com Rafael Claus a gente vai ser prejudicado. Não tem jeito, né? Esse cara persegue o Flamengo. O Flamengo é sempre prejudicado pelo Claus. E para completar, na Copa do Brasil, o Anderson Daronco, eles estão reclamando. O Daronco que amarra o jogo, né? O jogo com o Daronco é horroroso, né? Picota o jogo inteiro. E o Daronco, né, que é caseiro, árbitro caseiro, vai apitar o jogo do Corinthians. Eles já estão botando pressão no Daronco. Tô ligado, hein? Estão botando pressão no Daronco. Então vai ter pressão aqui também. Não tem um jogo do Flamengo que o Daronco apite que o Flamengo ganhe com facilidade. O Daronco, ele picota o jogo inteiro e é uma péssima arbitragem. A gente não vê mais ninguém elogiando o Daronco. O Daronco faz uma péssima arbitragem, fraquíssimo, né? Erra demais, principalmente contra o Flamengo. E os caras estão reclamando para botar pressão. Já estão reclamando da arbitragem. Os corintianos, os chorões já estão reclamando da arbitragem. Então a gente aqui também deixa claro que com o Daronco o Flamengo sempre teve problemas. Sempre teve problemas. E já que a gente está falando de Flamengo e Corinthians, vamos falar da situação do Hugo Souza. O Flamengo não vai liberar fácil o Hugo Souza. Já falei isso ontem aqui, repito. Confirmei a informação. Não adianta o Corinthians mandar garantia bancária de A, de B, de Banca Famérica, de não sei da onde, não sei das quantas. O Flamengo com o Mateuzinho, o Corinthians não pagou, tá devendo o Mateuzinho ainda. Confirmei a informação, tá devendo o Mateuzinho ainda. O Flamengo vai ter que receber a garantia da Brax. O Flamengo não quer passar por isso de novo para receber no ano seguinte só. O Flamengo não quer esse tipo de acordo, esse tipo de negócio com equipe como o Corinthians. O Flamengo não quer negociar jogador com o Corinthians. O Mateuzinho é porque o Flamengo queria muito negociar. Agora tá penando para receber, vai ter que receber da Brax no ano que vem, só nos recebíveis do Corinthians. Agora, com relação ao Hugo Souza, ou eles pagam à vista, ou o Flamengo não aceita. E eles não têm dinheiro para dar à vista. Eles queriam 4 vezes de 200 mil euros para pagar os 800 mil, que dão 4,9 milhões de reais. Queriam pagar em 4 vezes a última parcela em 2026. O Flamengo não aceitou. E o Flamengo tem mais é que fazer isso mesmo. O que me passaram? Que se o Flamengo aceita as garantias deles, eles não pagam os 500 mil para ele jogar na Copa do Brasil. O Flamengo perde 500 mil. Então é mais fácil o Flamengo falar, não aceito, paga à vista. Ah, não aceito, paga à vista. E força eles, cara. Se não pagar à vista, eles têm o direito de comprar. Se não pagar à vista, o jogador volta para o Flamengo negocia por 5 vezes mais o jogador. Tem time da Europa interessado. Tem time do Brasil querendo pagar 3 vezes mais do que o Corinthians. E tem time da Europa interessado. Simples assim. O Flamengo vai negando, vai empurrando com a barriga. Eles não vão ter grana para pagar à vista e vão ser obrigados a, no mínimo, pagar 500 mil a mais por causa desse jogo da Copa do Brasil. Né? É simples assim. É simples assim. E aí isso tudo gera essa situação, né? Ah, mas e o Gabigol? Eles ainda querem o Gabigol, tá? Não acreditam em história da carochinha, não. Eles querem o Gabigol, só que o Gabigol já escolheu. O Gabigol quer o Flamengo. O problema é que ele quer mais um ano, e o Flamengo quer um ano só, e tem que ser esse um ano só, e ele vai conquistando ano a ano. Ele tem que conquistar ano a ano, porque isso é informação, nenhum clube do Brasil ou do exterior ofereceu salário melhor do que o Flamengo. O salário que foi oferecido pelo Flamengo, 50% de aumento do que ele ganha, praticamente 2 milhões, por mais um ano, ninguém ofereceu a ele. Ele não tem isso em lugar nenhum. Então o melhor salário oferecido ao Gabigol é o do Flamengo. E ele sabe disso. E ele quer ficar aqui pela idolatria, por tudo que já aconteceu, por estar com o Felipe Luiz, estar feliz com o Felipe Luiz e tal. Mas é preciso a gente falar, né? O Corinthians, ele sabe que lá ele vai ter dificuldade para receber. Ele sabe que vai ser difícil arrumar uma empresa para botar garantia, igual fizeram com o Depay, que ninguém mais vai querer fazer isso, né? Porque o Corinthians não paga e aí sobra para a empresa. Então, por isso que o Corinthians está com tanta dificuldade de garantias de empresas sérias, né? E tanta dificuldade também para pagar à vista, porque não tem. E aí o Flamengo
não aceita com relação ao Hugo Souza, e o próprio Gabigol também, e outros jogadores não vão aceitar. O caso do Davi Luiz. O Davi Luiz, que o Jorge Nicola, né? O Jorge Nicola, trazer essa informação aqui agora do Davi Luiz, o Jorge Nicola trouxe que o Davi Luiz interessa ao Corinthians, que o Fabinho Soldado já teria, que foi do Flamengo, já teria aberto conversas com o staff do jogador, né? Que interessa ao Corinthians porque é um jogador que é um líder, e ele é um líder realmente no Flamengo, mas chegou numa idade que geralmente o Flamengo não costuma, né, ir muito além disso. Já o Corinthians, o Fluminense gostam de jogadores com a idade mais avançada, e o Fabinho Soldado estaria abrindo conversas. A questão é que eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria e uma outra fonte ligada ao staff do Davi Luiz, e me passaram que não tem conversa nenhuma aberta. E o que me passaram de gente próxima do jogador é que o Davi Luiz não vai pensar nisso agora, que o Davi Luiz tem um contrato até o final do ano, sabe que vai mudar a gestão, independente de ser o apoiado pelo Landim ou o BAP e tal, porque não é o Landim, é outro. Se ganha, por exemplo, o Dunge, não é o Landim, é outro. Então, vai mudar. De qualquer jeito, muda, porque o presidente não é reeleito. Então, a gestão muda de qualquer forma. Mesmo apoiada por ele ou não, muda, né? Pode ser o Maurício Gomes de Matos, Pedro Paulo, que é o candidato, não é o político, é o candidato à presidência do Flamengo, o Valim Vasconcelos. Tem 5 candidatos aí, e quem entrar vai decidir se o Davi fica ou não. Essa decisão não vai ser agora, foi divulgado ontem, inclusive. E o Davi quer esperar isso. O Davi tem o interesse de permanecer no Flamengo pelo menos mais um ano. O Davi não vai conversar, tá? Não tem isso, ele não vai abrir conversa com outra equipe antes da temporada acabar, tá? Então ele vai esperar um posicionamento da próxima diretoria, e aí sim ele define o seu futuro, que também, né, pode pesar para o Vitória, para alguma outra equipe recebendo um pouco menos de salário do que ele recebe no Flamengo. Mas Corinthians, com todos esses problemas e possibilidade inclusive de cair para a Série B, e todos esses problemas de pagamentos, o Davi Luiz não vai querer aceitar, né, proposta do Corinthians, a mesma coisa do Gabigol, sem garantias de empresas sérias como a Brax e tudo mais. E quem vai querer colocar garantia pro Corinthians, gente? Sabendo que não vai pagar, que tá devendo todo mundo. Então o buraco do Corinthians é mais embaixo. A situação tá muito feia e os jogadores, né, que têm salários mais altos já começam a pensar 2 vezes, até justamente pelo que está acontecendo com o Depay, que não deve ficar muito tempo aí no Corinthians, porque o patrocinador aí não está regulamentado no Brasil e desde ontem já não pode aparecer na camisa do clube, né? A gente tem aí também uma informação importante para a gente trazer, que é a meta que é incômoda para o Felipe Luiz e para o departamento de futebol do Flamengo, que na meta orçamentária, né, na meta de premiações e na meta financeira do Flamengo, o Flamengo precisa, tá, com a perda da Libertadores, e para conseguir alcançar números interessantes como os últimos anos, o Flamengo precisa chegar na final. É obrigação. Copa do Brasil é obrigação. O Flamengo precisa chegar na final da Copa do Brasil. Tem obrigação de chegar na final da Copa do Brasil, tá? Não é possibilidade, não, é obrigação. Porque se não chegar, não vai estar cumprindo a sua meta, que é a importante meta financeira do ano de 2024, tá? Então, para o Flamengo ficar tranquilo, ele precisa chegar na final da Copa do Brasil, né? Até porque no Brasileiro está num ponto de corte já. Se não ganha, já fica muito, muito mais difícil. Lembrando que tem confronto Palmeiras e Botafogo no Brasileiro ainda. Eles pegam equipes complicadas, podem perder, mas o Flamengo não pode perder, né? E aí tá nessa situação aí que no Brasileiro e na Copa do Brasil precisa vencer. Brasileiro, cada jogo precisa vencer, e a Copa do Brasil o Flamengo precisa chegar na final. E para isso vai ter que melhorar o físico. Para isso o Felipe Luiz tenta e tem a missão, inclusive informação do Vene Casagrande, a gente tem a mesma informação aqui, que o Felipe trabalha demais o físico do time, não está satisfeito com a reta final dos últimos jogos, que o Flamengo cai na reta final e quase que toma gol, né?
contra Corinthians, contra Bahia. O Flamengo caiu um pouco no final, do meio para o fim do segundo tempo, e o Felipe Luiz sabe que para o seu sistema de jogo o físico é importantíssimo e precisa acabar com essa herança maldita, né, que ficou da equipe do Tite. O Flamengo mal fisicamente, né, o Felipe Luiz para um time que vai ser muito mais intenso, né, com marcação alta, marcação-pressão, diminuindo os espaços, muito menos espaçoso que o time do Tite, né, um time que reduz ali o campo. Então, esse time do Felipe Luiz precisa de físico, e o Felipe Luiz está trabalhando isso, tá, sem sobrecarga, para não perder mais jogadores. Então, hoje o Felipe tem ali o Pulgar como a sua peça fundamental, mas ele está lá no Chile, não jogou o primeiro jogo, foi suspenso, não deve voltar tão cansado assim das eliminatórias. Então ele espera poder utilizar o Pulgar, mas o Felipe conta os dias para poder contar com todos os jogadores, porque ele quer recuperar o físico desse elenco, tá? Ele quer recuperar e acabar com essa herança do Tite, porque os primeiros jogos do Felipe Luiz foi já o sistema de Felipe com o físico da equipe, da comissão do Tite. Ele quer sistema e físico do Felipe Luiz. É isso, e hoje o foco principal do Felipe Luiz é nessa parte física, é melhorar, porque ele vai precisar do time muito intenso para os jogos aí do restante da temporada, para o sistema de jogo que ele está implantando no Flamengo e que ele acredita que pode ser aí o sistema que pode levar o Flamengo a conseguir essas metas que tem, inclusive quem dera, né, ser campeão aí da Copa do Brasil e brigar ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Agradecer aí nossos patrocinadores, né? Lembrar que hoje eu devo entrevistar o Maurício Gomes de Matos, um dos candidatos à presidência. A gente vai estar entrevistando alguns candidatos. Estaremos presentes também na Gávea hoje para tentar ouvir candidatos que possam passar por lá. A gente sempre fazendo a cobertura de Flamengo, trazendo tudo aí de forma imparcial para vocês, né? Lembrando aí de que nossos patrocinadores estão no comentário fixado. Agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Tamo junto, um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!